E aí, galera do canal Química em 12, tá tudo certo? Tudo bem? Olha só, hoje a gente começa uma nova série, uma série super importante chamada Propriedades Coligativas, ok? Bom, isso vai render muito assunto, a gente tem muito a falar, mas a gente não pode perder tempo, a gente tem 12 minutos. Então, por onde você vai começar a falar de coligativas, tá? Eu, na verdade, vou voltar 2 casinhas e vou falar sobre pressão máxima de vapor, tá? Pressão máxima de vapor. Um solvente, ok? Ele tende à evaporação. Uns mais, uns menos, tá? Eu quero te mostrar, então, eu quero conceituar e te explicar certinho o que vem a ser a pressão máxima de vapor, tá? Acompanha comigo, galera. Essa pressão, então, tá? Ela tem o seguinte conceito. Olha só, é a pressão exercida quando existe um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre as fases líquida e vapor a uma dada temperatura. Mas ficar no conceito, sem você, na verdade, ter uma ilustração é meio complicado, tá? Então acompanha que vai melhorar, tá? Vai melhorar. Olha só, nessa primeira situação, então, eu tenho, por exemplo, água, certo? Água dentro de um certo recipiente, nessa situação inicial, e sobre ela um êmbolo móvel. Perfeito? Se eu criar um espaço entre esse êmbolo móvel e a água, ela começa a preencher esse espaço como evaporando, certo? Então está acontecendo aqui uma evaporação para uma tentativa de preencher esse espaço vazio. Tanto que você percebe que a água ela diminuiu um pouco aqui seu nível e aí a taxa de evaporação ela se encontra maior do que a taxa de condensação. Muito bem, tá? Então, nesse espaço, a água na forma de vapor começa a preenchê-lo, perfeito? Bom, depois de um certo tempo, a uma mesma temperatura, claro, tá? Eu vou ter a seguinte situação. Repare só isso aqui, tá? A água, então, baixou mais um pouco o seu nível e agora você percebe que a população de vapores, então, aqui na verdade é muito maior, né? Muito maior. Mas outra coisa que quero que você repare, a taxa de evaporação, ela se tornou igual à de condensação. A velocidade de vaporização e condensação, elas se tornaram iguais. Galera, quando eu tiver então uma igualdade nessas velocidades de vaporização e condensação, tá? Eu atingi um estado de equilíbrio, certo? Um equilíbrio dinâmico, então. E é nessa hora que eu posso medir a pressão máxima de vapor. Francisco, por que pressão? Tá? Porque essas moléculas se chocam contra a parede do recipiente, tá? Por que máxima? Porque atingiu o equilíbrio. Mesmo que eu espere mais um minuto, mais uma hora, mais um dia, ok? A pressão aqui dentro não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque o sistema ele é fechado, ok? Um sistema fechado e a temperatura ela é constante. Então, se eu tenho um sistema fechado, temperatura constante e a velocidade de vaporização e condensação se tornaram iguais, eu tenho um estado de equilíbrio e é o momento de você medir a pressão máxima de vapor. Então, de novo, olha só, é a pressão aqui dentro exercida quando existe, então, esse equilíbrio dinâmico entre as fases líquida, ok, e vapor. Pegou? Esse é o conceito e essa é a pressão máxima de vapor. Muito bem, tá? Mas e se eu trocasse, por exemplo, a água por um outro líquido, por álcool, por exemplo, será que eu teria o mesmo valor da pressão de vapor? Pensa aí. Se no lugar de água ou álcool eu colocasse acetona, tá? Eu teria aqui no equilíbrio a mesma pressão de vapor? Não, pessoal. Com álcool seria um outro valor, com acetona seria um terceiro valor, tá? Então, cada líquido ele vai ter uma facilidade, ok? Diferente, uma intensidade diferente na sua evaporação. E assim você vai ter, na verdade, aqui uma pressão máxima de vapor também diferente a uma mesma temperatura. Perfeito? Então quer dizer que a pressão de vapor depende da volatilidade desse líquido, tá? E essa volatilidade depende do quê? Vem comigo, eu vou te explicar. Muito bem, galera, olha só. As forças intermoleculares estão diretamente ligadas à pressão máxima de vapor, tá? Estão muito relacionadas à pressão máxima de vapor. E você lembra quais são as interações intermoleculares? Bom, pessoal, eu vou esclarecendo aqui para você, tá? Eu vou pegar um líquido como água, ok? Super conhecido então, né? Aqui então álcool em outro frasco e temos aqui então a acetona, certo? Água, álcool e acetona. Cada um desses líquidos apresenta uma interação intermolecular diferente, tá? Diferente. Água, você lembra qual interação então que a água realiza? Lembra aí, tá? A água realiza as ligações de hidrogênio. Muito bem, tá? E álcool, como tem o grupo hidroxila, o álcool também realiza ligações, né? Ou a tal da ponte de hidrogênio. Só que a água realiza mais interações, tá? Mas o álcool também realiza ali interações chamada ligação de hidrogênio.
Já a acetona é uma molécula, então, ali menos polar, tá? Menos polar. Ela realiza aqui um tal de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Uma interação mais fraca que a ligação de hidrogênio. Pessoal, conforme eu estou indo para a direita, as interações estão diminuindo, tá? Certo? Francis, mas água e álcool realizam as mesmas interações. Concordo plenamente, mas a água realiza mais interações, pontes de hidrogênio, do que o álcool realiza, tá? E a acetona realiza uma interação mais fraca do que o álcool e a água, tá? Logo, as interações estão diminuindo a sua intensidade, tá? E a volatilidade, ela vai aumentando. Claro, se as moléculas estão menos agarradas, então quer dizer que elas vaporizam com mais facilidade, perfeito? Então aqui a água, ela evapora com uma intensidade. O álcool, então, que você sabe que é mais volátil que a água, evapora com outra intensidade, certo? E a acetona, que é mais volátil que eles dois, vaporiza com mais intensidade ainda. O que é legal concluir? Que olha só, quanto menor for a interação intermolecular, quanto mais fraca ela for, ok? Maior é a pressão de vapor. Perfeito? Pode anotar isso ali. Então, quanto menor for a interação intermolecular, maior vai ser a pressão de vapor. Perfeito? Bom, galera, então temos aqui uma ordem crescente de volatilidade, certo? Então as interações definem isso muito bem. Vamos lá. E agora eu vou te mostrar a influência da temperatura na pressão de vapor, tá? O que você acha, tá? Se eu aumentar a temperatura, fica mais fácil ou difícil um líquido vaporizar? Fica mais fácil, né? Você percebe que num dia mais quente a roupa seca mais facilmente no varal, uma calçada depois de uma chuva seca mais rapidamente, ok? Então a temperatura ela vai ajudar a evaporação a acontecer, tá? Reparem nesse gráfico, tá? Esse gráfico está te mostrando o quê? Um aumento da temperatura, certo? E um aumento na pressão de vapor do meu líquido, tá? Então aqui eu estou aumentando a temperatura e estou favorecendo a vaporização da minha substância. Bom, pessoal, já deu para entender então que há uma aplicação aqui muito direta, né? Onde a temperatura e a pressão máxima de vapor, elas são diretamente proporcionais, tá? Diretamente. Por exemplo, tá? Quando eu aqui tenho a água mais ou menos a 20 graus Celsius, a sua pressão de vapor ela é igual a 17,5. Não que você tenha que saber, tá? Mas perceba que eu vou aumentando a temperatura e essa pressão também vai aumentando. E uma coisa curiosa é que quando a água chega a 100 graus Celsius, ok? Essa temperatura, o que acontece com a água? Lembra? Ebulição, tá? A pressão de vapor, ela é então aqui 760 milímetros de mercúrio, tá? O famoso 1 atm. Então a água a 100 graus Celsius, onde ela entra em ebulição, ela apresenta uma pressão de vapor, ok, igual a 760 milímetros de mercúrio. Ô Francis, mas olha só, esse é o ponto de ebulição a nível do mar. Verdade, é isso mesmo, tá? Mas a pressão a nível do mar também é 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Então, é coincidência ou isso na verdade funciona dessa maneira mesmo, tá? O ponto de ebulição é linkado com a pressão atmosférica, tá? Há uma ligação com certeza, tá? Galera, um líquido ele só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Não é coincidência, tá? Então, se a água entra em ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar, é porque nesse valor de temperatura a pressão de vapor é igual à pressão daquele local, no caso 1 atm, perfeito? O álcool entra em ebulição a 78,3 graus Celsius, você não tem que decorar. Mas você tem que saber que se eu atinjo 78,3 graus Celsius, ele entra em ebulição. Por quê? Porque assim ele atingiu uma pressão de vapor igual à da atmosfera. E daí por diante, toda substância líquida pura, tá, ela apresenta uma pressão de vapor igual à da atmosfera se ela está em ebulição, certo? Então o ponto de ebulição de um líquido se dá quando rola essa igualdade entre pressão de vapor e pressão atmosférica. Mas eu estou pensando agora numa região serrana, Campos do Jordão, por exemplo, em São Paulo, São Joaquim, Santa Catarina, tá? São cidades altas, né? Então lá a pressão atmosférica, ela é menor. Se lá a pressão é menor, pessoal, então eu posso aquecer menos o meu líquido, que ele já entra em ebulição. Concorda? Tá? Como o meu líquido vai enfrentar, na verdade, né? Os vapores do meu líquido vão enfrentar uma menor resistência do ambiente, eu posso aquecê-lo menos, ok? E ele já entra em ebulição.
Fechou? Muito bem, galera. Então temos aí a temperatura e a influência em cima da pressão de vapor. Que tal a gente praticar isso? Fazer uma questãozinha e deixar isso bem tranquilo. Vem comigo então. Galerinha, outra questão muito boa, tá? Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas em um mesmo local. Eu tô aqui no estúdio, ok? A uma mesma temperatura, por exemplo, e a questão afirma o seguinte, que as pressões de vapor vão ter o mesmo valor à mesma temperatura. Um frasco com álcool, um frasco com água, dois líquidos puros, na mesma temperatura tem a mesma pressão de vapor? Não, não tem, porque o álcool é mais volátil, então ele vai evaporar com mais intensidade do que a água. Álcool vai ter maior, água menor pressão de vapor. Errada a letra A. B. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. Agora mudou o jogo. Se eu boto aqui o álcool para entrar em ebulição, ele vai ter a mesma pressão que a do ambiente. E se eu coloco água para entrar na ebulição, ela vai ter, imagina só, a mesma pressão de vapor que a do ambiente. Então, galera, qualquer líquido, ok? No seu ponto de ebulição tem a mesma pressão de vapor que a do ambiente. Então, líquidos diferentes, ok? Só que, na verdade, em ebulição terão, sim, todos eles, a mesma pressão de vapor. Certa ali a letra B. Muito bem. Então, galera, eu te espero aqui no canal para mais aulas em coligativas, que é um assunto super importante, ok? Se inscreve aí e acompanha a aula em 12 minutos aqui. Tchau, tchau. E aí, galera, aqui é o professor Franz Isoton. Você já acessou Química em 12 lá no Spotify? Uma nova forma de você, então, aprender, entender química em poucos minutos, ok? De forma planejada, objetiva. Agora você vai para o teu colégio, de fonezinho, aprendendo química, entendendo várias matérias que você até então não conhecia ou não entendia. Eu te espero, então, galera, no Spotify ou até no YouTube, Química em 12. Acessa lá. Tchau, tchau.